Fala galerinha boa, galera do canal 2Pi. Sandro Fernandes aqui com vocês para trabalhar uma listinha bonita aqui de torque. Legal? Vamos começar. Uma barra plana de peso desprezível, isso é importante. Peso desprezível. Tem um comprimento de 10 metros e está simplesmente apoiado em dois suportes nos pontos A e B. Sim, olha para a figura, gente. Tem dois apoiozinhos aqui, ó. Ponto A, ponto B, que distam 6 metros entre si. Então, se a barra tem 10 metros, se aqui tem 6, quer dizer que o outro ladinho aqui tem que ter 4. Confere? Fica ligado que a gente vai usar isso daqui a pouco na solução, hein? Está dando as distâncias. Uma das extremidades está apoiada em A e a outra presa a uma mola ideal. Sim, estou vendo a mola. A mola está aqui, ó. Fixa no teto de constante 25 newtons por metro, conforme representado no desenho. Um menino de peso 400 newtons caminha sobre a barra a partir do ponto B em direção à extremidade da mola. Então, gente, o garoto está caminhando para a direita. Legal? Quando o menino está à máxima distância D do ponto A, então o menino ele vai estar a uma distância máxima do ponto A, sem que a barra gire. É verdade, porque se o menino continuar andando para a direita, vai chegar uma hora que a barra vai girar. Ok? A elongação máxima, então, vai ser de 40 centímetros. Ele quer a distância D que o menino está da extremidade A. Ou seja, a gente tem que descobrir qual é o máximo que o menino pode andar para a direita sem que a barra gire, né? Porque a tendência da barra é perder o contato aqui em A, girar no sentido horário. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, lembrando duas coisas. Quando você tem um sistema de corpo extenso em equilíbrio, o somatório dos momentos de todas as forças, né, tem que ser 0. E lembrando que o momento de uma força em relação ao ponto fixo é sempre mais ou menos o braço de alavanca vezes a força, né? Então é F vezes o braço de alavanca. Então essa é a nossa situação. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos isolar o nosso corpo extenso. Então vou fazer o desenho da barrinha aqui, tá? Vamos ver se fica aqui a nossa barrinha. Tá aqui, ótimo. Então eu tenho aqui a extremidade A, tenho aqui a extremidade B, tenho o peso do garoto e tenho aqui a força elástica. Legal? Onde que eu vou colocar o meu ponto fixo? É o ponto em torno que a barra gira. Esse aqui, ó, é o ponto B. Esse é o nosso ponto fixo. Todas as distâncias eu vou considerar em relação ao ponto B. Legal? Em A tem força atuando? Não. Porque se a barra está na iminência de girar, o que acontece nesse ponto A aqui, gente? A normal no ponto A, ela está na iminência de ser 0. Então não preciso considerar força em A. Em B tem força, mas só que como eu coloquei o ponto fixo em B, não tem braço de alavanca. Então, na verdade, só tem duas forças que me interessam aqui nesse problema. É a força elástica, que faz a barra girar no sentido anti-horário, e o peso, que faz a barra girar no sentido horário. Como está em equilíbrio, então eu posso escrever que em módulo os momentos são iguais. Ou seja, o momento do peso tem que ser igual ao momento da força elástica. Se só tem duas forças, para ter o equilíbrio, o momento de uma tem que ter o mesmo módulo do momento da outra. Como é que a gente calcula o momento do peso? Vai ser o peso vezes o braço de alavanca, que é essa distânciazinha aqui até o ponto fixo, ó, que eu vou chamar de x. E do outro lado eu vou ter a força elástica vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca da força elástica é essa distância aqui até B, que ele deu no enunciado. Isso vale 4 metros. Então a gente precisa descobrir quanto vale a força elástica. Vamos fazer a continha aqui, ó. Força elástica é Kx, K vale 25 e o x é 0,4, que ele deu a deformação.
Então a força elástica vai ser 10 newtons. Que beleza, hein? Já podemos colocar aqui. Então vai ficar o peso, que é 400, vezes x, é a força elástica, que é 10, vezes 4. Então x vai ser 40 dividido por 400. Que delícia, hein? 0,1 metro. É isso que ele quer, Sam? Não. Ele quer a distância do garoto até o ponto A. Então ele quer a distância D do garoto até o ponto A. Olha aqui, ó, olha no desenho, gente. Do garoto até B é o que nós achamos que é o x. Só que eu tenho que somar com a distância de B até A, que ele falou no enunciado que vale 6. Então você tem 0,1 mais 6. Então essa distância vai ser de 6,1 metros. Agora sim. 6,1 aparece lá na letra A. Legal? Então tá aí a primeira questão, que é uma questãozinha que não é boba não, hein? Dá trabalho. Isola, a normal no ponto A tende a 0, coloca o ponto fixo no ponto B, aí sobra duas forcinhas, somatório dos momentos é 0, então o momento de uma tem que ter um módulo igual ao momento da outra. Legal? Bom, vamos para a próxima então. Uma balança de massa desprezível recebe a aplicação de 3 forças como indicado na figura acima. Na verdade, a figura está abaixo. Fiz o ajuste aqui na formatação. A distância x assinalada em metros que garante o equilíbrio é aproximadamente. Maravilhoso. Bom, onde é que nós vamos colocar o nosso ponto fixo? Olha lá a barra, olha aqui, ó, ela apoiada aqui, ó. Esse é o nosso ponto O. Legal? Aqui tem uma força que está me incomodando um pouquinho, que é essa força que está inclinada, ó. O que eu vou fazer? Ela está inclinada do ângulo de 30 graus. Eu vou pegar essa força e vou decompor. Eu vou trabalhar com as componentes, ó. Eu vou ter uma componente aqui para cima. Eu vou chamar de Fy. E vou ter uma componente aqui para a direita. Eu vou chamar de Fx. Legal? Ó, Fx é F cosseno de 60 e Fy é F seno de 60. Legal? Vou deixar guardadinho aqui. Repara uma coisa, gente. F, ele disse que vale 40, ok? Porque eu botei ele, ficou meio apagadinho, ó. F vale 40 newtons. Show? Fx não tem momento. Fx não faz a barra girar. Porque para você fazer a barra girar, você tem que ter uma força com o braço de alavanca. E a força Fx, você repara que a linha de ação dela passa pelo ponto fixo. Então Fx não faz a barra girar, Fy sim. Então o momento de Fx é 0. Então não preciso me preocupar com Fx. Então vou me preocupar só com essa força de 20, essa força de 40 e o Fy. Legal? O Fy, ele é F vezes seno de 60. Então quem vai ser o Fy? Vai ser 40 vezes... Desculpa, seno de 60 não, gente. Estou olhando 60 agora que ninguém me falou nada, hein? Puxa vida, aqui não é 60. Que leso. Aqui é 30. 30. Então aqui é seno de 30. Seno de 30 é 0,5. Então quem é o Fy? 20 newtons. Maravilhoso. Então o ângulo que eu estou usando é esse ângulo aqui, gente, ó, 30. Então Fx está adjacente, é F cosseno, e Fy está oposto a F seno. Bom, agora a gente pode fazer o somatório dos momentos das 3 forças igual a 0. Eu vou considerar sentido horário positivo, tá? Então se a força fizer a barra girar no sentido horário, o momento é positivo. Então vamos começar aqui da esquerda. F 20 newtons. 20 newtons vai fazer essa barra girar no sentido horário, então é positivo.
Então vai ficar 20 vezes. Qual é o braço de alavanca de F? Vai ser dessa força aqui, 20, até o ponto fixo daqui. São 20 metros. Agora essa força de 40. Essa força de 40, como o ponto fixo está aqui, ó, essa força aqui vai fazer a barra girar no sentido anti-horário. Então, pelo meu referencial, vai ser negativo. Então, vai ficar menos 40 vezes o braço de alavanca, que é x. A força Fy também faz a barra girar no sentido anti-horário. Então, vai ficar menos Fy vezes... Qual é a distância do Fy até o ponto O? 8. Isso tem que dar 0. 400 menos 40x. Fy vale 20, hein? Menos 20 vezes 8 tem que dar 0. Então, 40x é igual a 400 menos 160, 240. Então, quem é o x? 240 dividido por 40, que geralmente tem dado 6 metros. Que delícia, hein? De novo, isola, vê as forças que estão atuando, pega o ponto fixo e não esquece que o somatório dos momentos tem que ser 0. Legal? Então, gabarito, letra B de bola. Você vê que aqui a gente não conseguiu fazer o momento de um ter o mesmo módulo do momento do outro, porque aqui nós tínhamos 3 forcinhas, então é melhor fazer o somatório dos momentos. Essa aqui, por exemplo, ó, terceira, eu acho que dá para a gente trabalhar só com 2 forças. Um fio cujo limite de resistência é de 25 newtons, está vendo o fiozinho aqui? Ó, é utilizado para manter em equilíbrio na posição horizontal uma haste de metal. Legal, essa é a haste, de comprimento 80 centímetros e peso 15. Então, essa haste ela tem um peso. Ela é homogênea. Por que isso é importante? Porque quando ele disser que a base, que a haste, que a barra, que a régua, que a pista, que a rampa é homogênea, quando você for colocar força-peso, você coloca no meio, ok? No centro dela. A barra é fixa em A. Que dica, hein? Esse aqui vai ser o nosso ponto fixo. Numa parede através de uma articulação. A menor distância x para a qual o fio manterá a haste em equilíbrio. Claro, se você pega essa barra e solta ela, ela vai cair. Para ela não cair, tem que ter um fio para segurar ela. Concorda? Legal. Então vamos lá, vamos colocar as forças que estão atuando nessa nossa barra. No ponto fixo, eu não preciso me preocupar. Eu tenho aqui para cima a tração e para baixo eu tenho o peso. Ok? Eu não sei exatamente onde é que está o peso aqui, eu sei que está no meio, eu não sei se está à direita ou à esquerda de x, né? Eu imagino que, vamos pensar bem, como o fio ele tem valor, a tração tem valor 25 e o peso é 15, como a tração é maior, ela tem que estar mais perto do ponto fixo. Então, por uma questão de bom senso aqui, eu vou colocar aqui o peso à direita. Poxa, Sandro, mas parece que não está no meio. Eu sei, mas é porque o desenho está fora de escala, tá bom? Essa distância aqui, ó, a gente sabe. Porque se a barra tem 80 centímetros, essa distância tem que ser 40 centímetros. Legal? Então, repara aqui, o peso faz a barra girar no sentido horário e a tração faz a barra girar no sentido anti-horário. Por isso que a gente tem um equilíbrio. O momento de uma vai ter o mesmo valor que o momento da outra. Então, eu vou colocar aqui, ó, o momento da tração tem que ser igual ao momento do peso. O momento da tração vai ser a tração vezes x. O momento do peso vai ser o peso vezes 40. A tração vale 25, então 25 vezes x, o peso é 15, 15 vezes 40. Então, quem vai ser o x? 15 vezes 40 dividido por 25. Deve dar para simplificar, né?
Aqui, ó. Divide por 5 dá 3. Divide por 5 dá 5. Maravilhoso. Então, você vai ter 120 por 5, 24 centímetros. Que delícia! Quando são duas forcinhas assim, é mais tranquilo, né? Isso tem mais a cara do EQ. O EQ não vai dificultar a gente. Agora, logo no início, colocando 3, 4 questões. Normalmente vão ter duasinhas e o torque equilibra. Legal? Show, vamos à próxima. Observando a figura a seguir, vemos que os corpos A e B, que equilibram a barra de peso desprezível, são também utilizados para equilibrar a talha exponencial de polias e fios ideais. Então, primeiro, ó, essa barrinha aqui, o peso dela é desprezível, então só tem que considerar A e B. E aqui tem uma talha exponencial com um monte de roldana. Na verdade, tem 3 roldanazinhas móveis. Ele quer a relação entre distâncias x e y. Bacana. Bom, vou começar olhando a barra. Se essa barra está em equilíbrio, o que eu posso escrever? O peso de A vezes x tem que ser igual ao peso de B vezes y, claro. Porque se essa barra está em equilíbrio, o momento de PA e o momento de PB tem que ter o mesmo módulo. Então, PA vezes a distância até o ponto fixo, que é x, tem que ser igual a PB vezes a distância até o ponto fixo, que é y. Então, PA vezes x é PB vezes y. Maravilhoso. Como ele quer a relação entre x e y, eu já vou colocar aqui, ó, x sobre y é igual a PB sobre PA. Deixa isso guardado, ok? Vou até trocar a corzinha agora para o roxo. Agora vamos para esse sisteminha aqui, ó. Está em equilíbrio, né? Então, se para baixo você tem PA, significa que cada uma dessas trações aqui, ó, como está em equilíbrio, vai ser PA sobre 2. Lembra que a roldana, ela distribui o pezinho aqui. Então, nessa segunda roldana, cada um desses fiozinhos vai ter PA sobre 4. E nessa última roldana móvel, você vai ter PA sobre 8 e aqui também PA sobre 8. E é justamente esse fio que interessa para a gente, porque olha esse fio aqui, ó, é o que está ligado em B. Então, quando você isolar o B está assim, né, ó. Nossa. Quando você isolar o B, quais são as forças que estão atuando nele? Repara só. Você tem para baixo o PB e você tem para cima aqui, ó, o PA sobre 8, né? Porque você tem 3 roldanas móveis. Cada uma dessas roldanas móveis pega o PA e divide por 2. Então fica PA sobre 2, PA sobre 4 e PA sobre 8. Como o B está em equilíbrio, então você pode escrever que PB é igual a PA sobre 8. Logo, PB sobre PA é igual a 1/8. Que delícia, hein? Olha o que nós temos aqui. X sobre Y é PB sobre PA, só que PB sobre PA é igual a 1/8. Então, matamos a nossa questãozinha. Ou seja, X sobre Y tem que ser igual a 1/8. Legal? Gabarito oficial, letra C de sapo. Olha que delícia essa questão, hein? Muito comum aparecer essas questõezinhas assim com mobile. Um brinquedo que as mamães utilizam para enfeitar quartos de crianças é conhecido como mobile. Considere o mobile de luas esquematizado na figura. As luas estão presas por meio de fios de massas desprezíveis. Há 3 barras horizontais também de barras desprezíveis. Ótimo. As massas são todas desprezíveis, dos fios e das barras.
O conjunto todo está em equilíbrio, suspenso por um único ponto A. Está aqui, gente, ó. Legal. Se a massa da Lua 4 é 10 gramas, maravilhoso. Vamos começar aqui. Essa luazinha aqui, ó. 10 gramas. Então, qual é a massa em quilogramas da Lua 1? Beleza. Uma coisa importante da gente perceber, gente, é que, ó, essa distância aqui é 2L, essa distância é L. Se precisa estar em equilíbrio, lembra, gente, que o momento é a força vezes o braço de alavanca. Se o momento da Lua 3 e da Lua 4 tem que ser igual, se a distância tem a relação de 1 para 2, a força tem que ter a relação inversa. Ou seja, se a distância é o dobro, a força tem que ficar dividida por 2. E vice-versa, ok? Então a gente vai fazer isso para ganhar tempo. Ou seja, se a Lua 4 está a uma distância 2L, a Lua 3 que está a uma distância L, a massa tem que ser o dobro para compensar. Porque aí quando você multiplicar 10 por 2, isso vai ser 20 por 1. Então a Lua 3, ela tem que ter massa o dobro, já que o braço de alavanca dela é metade. Agora vamos subir. Vou trocar a cor. Essa distância é o dobro dessa. Então quer dizer que a massa da Lua 2, ela tem que ser o dobro da massa das luas que estão penduradas na extremidade da direita. Repara que essa massa aqui, ó, se você somar, é de 30 gramas. Então, como a massa da Lua 2 tem que ser o dobro, então ela precisa ter massa de 60 gramas. E vamos para o último agora. Vou pegar agora o roxinho. Essa distância aqui, ó, é o dobro dessa. Então, quer dizer que a massa da Lua 1 tem que ser o dobro de todas as luas que estão penduradas na extremidade da direita. E quando você soma, vai ser 60 mais 30, 90 gramas. Então, a massa da Lua 1 tem que ser o dobro para compensar. 90 vezes 2, 180 gramas. Como ele quer em quilos, você vai botar 0,18 quilos. Então aqui é mais simples, né? Lembra que quando você vai, se você reduz o braço de alavanca, você tem que dobrar a massa para compensar. Bacana? Então a massa 3 tem que ser o dobro da 4. A massa 2 tem que ser o dobro da 3 mais 4. Dobro de 30 é 60. E a massa 1 tem que ser o dobro de 2 mais 3 mais 4, que vai ser 60 mais 20 mais 10, que dá 90. O dobro de 90, 180, como ele quer em quilogramas, resposta letra D de dado. Legal? Vamos à próxima, então. Essa daqui é parecida com aquela que a gente viu lá em cima, hein, ó. A figura representa uma barra rígida, homogênea. Ó, lembra que a gente já falou disso. A barra é homogênea. A gente vai representar o pezinho lá no meio, né, de 200 newtons. E o tamanho dela é 5 metros. Presa ao teto por um fio ideal. À extremidade A está preso um corpo de peso 50. Legal. O valor de x para que o sistema permaneça em equilíbrio na horizontal. Bom, onde vai ser o nosso ponto fixo? Aqui, ela está pendurada aqui, então ela vai girar em torno desse ponto. A gente tem que colocar a força-peso. Lembra que a força-peso está no meio da barra, né, gente? Beleza. Então, o que tem que acontecer? O momento do peso tem que ter o mesmo módulo que o momento. Ele está chamando de corpo. O peso do corpo. Então, o peso da barra e o peso do corpo tem que ter o mesmo momento. Qual é a distância do peso do corpo até o ponto fixo? Ele está dando aqui, ó, x. E qual é a distância do ponto fixo até o peso da barra? Se o peso da barra está no meio, tem que ser 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Confere? Então, isso aqui tem que ser o quê? 2,5 menos x. Confere? Porque isso aqui, ó, tem que ser 2,5 metros.
Então, se aqui é x, então esse pedacinho do peso da barra até o ponto fixo tem que ser 2,5 menos x. Então vamos lá, momento do peso da barra. É o peso da barra vezes 2,5 menos x. E o momento do peso do corpo vai ser o peso do corpo vezes x. Qual é o peso da barra mesmo? 200. Qual é o peso do corpo? 50. Maravilhoso, hein? Então, quando você fizer a continha aqui, você vai ter, ó, 200 é o peso da barra, 2,5 menos x, peso do corpo é 50, dá para dar uma simplificadinha aqui, né? Não precisa, ó. 200 multiplica 2,5 menos x, isso é igual. O x a gente não sabe, né, meus queridos? O x aqui, ó. Isso aqui é x. Vai ficar 50 vezes x. Pode dar uma simplificada aqui, ó. Eu vou dividir aqui por 50, vai dar 4. Vou dividir aqui por 50, vai dar 1. Então vai dar, do lado esquerdo, 4 vezes 2,5 vai dar 10, menos 4x é igual a x. Quando você trocar de lado, vai dar 5x igual a 10, não é isso? Então x é igual a 2 metros. X igual a 2 metros. 2 metros aparece na letra... Cadê aí? B de dado. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então vamos ver, ó. A barra está em equilíbrio. Então tá aqui, tá ok, ó. Pam. Momento do peso da barra, momento do peso do corpo tem que ser igual. A barra está a 2,5 menos x do ponto fixo. Esse é o nosso ponto fixo aqui, ó. Deixa eu botar o ponto fixo aqui, ó. Esse azulzinho é o nosso ponto fixo. E o peso do corpo está à distância x do ponto fixo. Resolvendo a continha, achamos os nossos 2 metros aí. Legal? Essas questões que tem um ponto fixo e 2 forcinhas são as questões que tem mais a cara do exame de qualificação, né? Na verdade, isso só não aparece na questão 1. A questão 1 que dá um pouquinho mais de trabalho, a 2 também. A 1 e a 2 que estão dando um pouquinho mais de trabalho, mas as outras são bem de boa. Legal? Valeu, galera. Bons estudos e até a próxima aula.